Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família, em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegrarei, amém? Que bom que você está aqui. Entregue as tuas preocupações, as tuas ansiedades ao Senhor e Ele vai cuidar de todas elas para você, amém? Ele vai te conduzir em paz, em nome de Jesus, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, o verso 27. Nós vamos continuar lendo, amém? Este capítulo 2. Ontem à noite nós falamos sobre os anticristos. Quem são eles? Amém? E muitas pessoas disseram para mim, muitos irmãos, pastor, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Amém? Mas agora você já ouviu. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos continuar falando agora, neste capítulo, continuando esse assunto. Jesus falou sobre que nós não devemos amar o mundo, falou dos anticristos, são aqueles que amam o mundo, obviamente, e depois, agora ele vai falar conosco. Como? Veja o verso 27. Ele diz assim, quanto a vós outros somos nós. Nós que não pregamos falsas doutrinas, falsos ensinamentos, nós que não nos desviamos da palavra do Senhor, nós que praticamos, obedecemos a palavra do Senhor. Então, quanto a vós outros, eu e você, amém? Olha que bênção. A unção que dele recebestes, permanece em vós. O que é unção? Nós já havíamos definido anteriormente, em outro vídeo. A unção ele está falando, neste caso, ele está falando do Espírito Santo. Então ele está dizendo assim, a unção que dele recebestes, dele recebestes, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz, nos ensina, confirma a verdade, ele ensina a verdade, ele confirma a verdade, ele testifica da verdade. Ele nunca vai testificar da mentira. Ele nunca vai falar algo que seja contrário àquilo que está na palavra de Deus. Amém? Porque nós não podemos, como eu disse, nem acrescentar, nem subtrair nada da palavra. Então, o Espírito Santo que está e habita em mim e em você, porque nós obedecemos, seguimos a palavra de Deus. O Espírito Santo, então, habita em nós porque fizemos de Jesus Cristo nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero refazer essa frase que eu falei, por isso que o Espírito Santo habita em nós. E porque nós não entristecemos, não apagamos o Espírito Santo pela desobediência, mas obediência à palavra de Deus. Ele permanece em nós, então ele nos ensina, ele nos guia. Amém? Ele testifica, ele confirma a verdade. E ele nunca vai confirmar a mentira, o engano. Amém? Nunca vai se opor àquilo que a palavra de Deus diz. Nunca vai contradizer aquilo que a palavra de Deus diz. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, olha só, ele vai ensinar a respeito de todas as coisas. Ele não se limita a um assunto, a um tema, ele nos ensina a respeito de todas as coisas, e eu digo mais, ele nos ensina a respeito de todas as coisas na nossa própria vida, da nossa vida, que diz respeito a nós. Amém? Ele não fala só das coisas celestiais, ou só das coisas divinas, não. Ele cuida de nós também, ele nos orienta e nos ensina a respeito de nós também, da nossa vida também. Respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou, Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo está aí falando com você. O Espírito Santo ele está aí te alertando. Amém? Quando eu faço alguma coisa errada, contrária à palavra de Deus, cometo um pecado, o Espírito Santo é o primeiro a vir ali e te dizer, olha o que diz a palavra lá, Às vezes você nem reconhece. Você sabia que tem pessoas que não reconhecem ainda que é o Espírito Santo que está falando? Porque, veja bem, se a nossa carne, a nossa alma, amém? Ela tem prazer. Porque a Bíblia, Paulo diz, a vontade,
O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque existe uma luta entre a carne e o espírito. Então, a nossa tendência natural, de homens naturais, mulheres naturais, é o pecado. É pecar e nem esquentar a cabeça. Mas o Espírito Santo, ele vem nos alerta, ele vem nos ensina, ele vem nos orienta. Então o Espírito Santo vem e diz, opa, olha, você pisou na bola aqui. Olha, você errou aqui. Então daí nós lembramos, e aí ele faz, talvez ele não fale dessa maneira, mas ele vai falar para você e lembrar para você de um versículo. E aí você lembra que você diz, opa, eu fiz isso, mas a palavra de Deus diz aquilo. Opa, me perdoa, Senhor. Deixa eu voltar para a palavra do Senhor. Amém? É assim, esse é o caminho natural, né? Vou usar esse termo. Esse é o caminho natural de um cristão guiado pelo Espírito Santo. Quando ele peca, ele reconhece o seu erro, o seu pecado e retorna para o caminho, para a palavra, para Jesus. Amém? Então ele diz assim, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, ou nele, para que quando ele se manifestar, o que ele está falando quando ele se manifestar? Quem se manifestar? Então permaneça nele, para que quando ele se manifestar, lembra da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então, os três são um. Amém? Então, ele diz assim, quando ele se manifestar, ele está falando especificamente do arrebatamento, quando Cristo se manifestar, e na sequência do tribunal de Cristo, quando nós seremos julgados pelas nossas obras, pelo que nós falamos, amém? Pelo que nós fizemos, todos serão julgados e permanecerão não, se apresentarão, desculpe, no tribunal de Cristo. Ninguém ficará fora para ser julgado por tudo aquilo que fez, por tudo aquilo que falou, amém? Então ele está falando, quando se manifestar, então ele está falando do arrebatamento, amém? Desse momento em que o corpo de Cristo, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, essa igreja invisível e universal espalhada por todo o mundo, amém? Todos serão então reunidos e na sequência haverá o tribunal de Cristo, onde todos serão julgados. Então ele diz assim, por isso que ele fala, tenhamos confiança. Por que confiança? Nós não vamos temer, porque nós andamos conforme a palavra, nós andamos na orientação da palavra do Espírito Santo, nós mantemos comunhão com ele, porque permanecer, que nós lemos ali no verso 28, no começo, filhinhos, agora pois permanecei nele, o permanecer não é algo estático, como eu aqui, eu permaneço sentado, não é disso que nós estamos falando. Permanecer aqui fala de perseverar, fala de lutar, fala de não ceder, de não abrir mão, de lutar pelos valores, pela fé, amém? De não se deixar corromper, de não abrir mão, amém? Fala disso. Então nós vamos ter confiança porque nós andamos desta maneira, nós perseveramos, nós nos mantemos firmes, mesmo nos momentos de lutas e dificuldade, amém? Então nós temos esta confiança, nós teremos esta confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Envergonhados por quê? Envergonhados para aqueles que não permaneceram, né? Para aqueles que não perseveraram, para aqueles que não obedeceram, para aqueles que não mantiveram a chama do Espírito acesa no seu coração, amém? Pela obediência. Então esses se afastarão envergonhados na sua vinda. Nós não, nós nos manteremos confiantes na vinda dele. Por isso que ele fala no versículo 28 que eu falei, quanto a vós outros, nós que não nos afastamos, nós que não abandonamos o Senhor, nós que perseveramos, que permanecemos, amém? Quanto a vós, não seguimos falsas doutrinas, não ensinamos falsas doutrinas, eu falei isso no início, né? Então nós vamos ter confiança, nós não seremos envergonhados quando da sua vinda. Amém? Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido
dele. Então, nós que nascemos, esse nascido, fala do novo nascimento. Quando eu e você aceitamos Jesus Cristo, a Bíblia diz, lá em João capítulo 3, que nós nascemos de novo. Por quê? Porque o nosso espírito é reavivado. Amém? Em nome de Jesus. Então há um novo nascimento nesse momento. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Não é ainda o batismo do Espírito, mas ele já passa a habitar em nós. Então nós começamos a viver a palavra de Deus, nós começamos a compreender a palavra de Deus, nós começamos a praticar a palavra de Deus, então nós automaticamente passamos a agir conforme a justiça de Deus. Então aqui ele diz, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A justiça de quem? De Deus. Nós praticamos, nós vivemos nessa justiça de Deus. Nós não, são as características, nós passamos a ter as características, viver as características, praticando a palavra da justiça de Deus. Amém? Então, quando nós outros, amém, que seguimos a palavra, que não nos afastamos, que não seguimos os anticristos e nem somos os anticristos, amém, que se opõem a Cristo, amém, pregando aquilo que não é a verdade, aquilo que não está na verdade, sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele, amém? Então é uma característica de quem nasceu de novo, de quem novamente passou a ser filho de Deus, né? João capítulo 1, verso 12 diz isso, nós vimos lá, foi o primeiro versículo que nós vimos lá no dia 5 de setembro, quando nós começamos o Evangelho de João, amém? Nós éramos criaturas de Deus, e lá diz, todos os que o receberam, quem? Jesus Cristo, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Até então nós éramos criaturas de Deus. Então a partir do momento que nós somos filhos de Deus, o filho ele imita o seu pai. Então se o pai é justo, o filho tem que ser justo. Se o pai é santo, o filho deve ser santo também. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Curve a tua cabeça, aleluia, em reverência à presença do Senhor. Pai, abençoa cada um que está aqui conosco nesta manhã. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Derrama do teu poder, da tua graça, da tua unção sobre todos, Pai. Que neste dia seja um dia abençoado, um dia próspero, um dia cheio de amor, de paz, de alegria no coração de cada um que está aqui. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ouça as orações de cada um. Ouve, Senhor, aqueles que estão entregando ao Senhor agora suas preocupações, suas ansiedades, seus medos, Pai. E enche-os de poder, de autoridade, de coragem, em nome de Jesus. Meu Deus, tira todo o fardo, todo o peso, toda a carga, em nome de Jesus Cristo. E principalmente, enche-nos com teu Espírito e nos guia sempre na tua verdade. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, um bom dia para todos. Deus te abençoe.